Heartstopper se tornou um fenômeno. Em dezembro do ano passado, quando o quinto volume de Heartstopper foi publicado, o quadrinho se tornou um recordista no quesito rapidez de vendas. Foram 60 mil cópias em apenas 3 dias. E no Brasil a situação não é muito diferente. Aqui o quinto volume também já foi publicado pela editora seguinte e eu aposto que se você for em qualquer livraria vai encontrar um espacinho ali reservado para dar destaque para Heartstopper. Aí você aí do outro lado pode estar dizendo, mas isso tem a ver com a série da Netflix, né? Sim, também, mas nesse vídeo, a convite da seguinte, a gente vai te contar quais são os motivos para o sucesso desse quadrinho que ganhou outros universos. Quando em 2016 a Alice Oseman, criadora de Heartstopper, começou a publicar a série no seu Tumblr, ela encontrou ali um público que estava sedento por exatamente aquilo que Heartstopper tinha a oferecer. Uma história super relacionável sobre um casal de garotos no ensino médio, mas que não fica só nisso. E olha só que interessante, Nick e Charlie já tinham sido apresentados ao público antes, só que como personagens secundários de uma história que na verdade não era um quadrinho, era um romance da Alice Oseman, o Solitaire. O Solitaire é centrado na Tori, a irmã do Charlie, então esses personagens apareciam ali, mas a Alice Oseman percebeu que ela precisava se aprofundar mais naquela história, que ela estava sentindo a necessidade de contar mais sobre o romance entre Charlie e Nick, mas que o lugar de fazer isso não era num livro em prosa, mas sim nos quadrinhos. A história começa bem focada nos dois. O Charlie é um garoto tímido, mas ele já tinha se assumido gay no colégio e isso não é a coisa mais fácil do mundo, né? Já o Nick é o típico garoto hétero popular da escola, só que essa heterossexualidade começa a ser questionada quando ele passa a se sentar ao lado do Charlie e ela é questionada por ele mesmo. O Nick começa a perceber que aquela amizade entre os dois para ele não estava sendo mais só amizade, enquanto o Charlie já tinha o maior crush no Nick. E uma coisa que é muito interessante é que Heartstopper se tornou uma referência. Vários quadrinhos foram publicados depois com aquela chancela de "se você gostou de Heartstopper". Isso porque a forma como essa série lida com identidade, com relações familiares e de amizade é muito interessante, é fascinante na verdade. E com isso eu preciso te dizer que Heartstopper é aquele tipo de quadrinho que tem o efeito novela. Você quer simplesmente mergulhar naquela história e acompanhar a vida dos personagens, entender como eles vão resolver os problemas, descobrir se aquilo que você criou expectativas vai mesmo acontecer. São vários os momentos em que você se pega obcecado por aquela história e percebe que tudo aquilo está sendo causado porque a história se desenvolve de uma maneira que te convence a ficar interessado por aquilo tudo. Então, a forma como foi publicado originalmente em capítulos e até mesmo nas edições impressas, você consegue perceber que o desenvolvimento ele é muito fluido, ele é muito gostoso e a gente fica encantado, mergulhado naquele universo. E isso foi essencial para o quadrinho se tornar um fenômeno e a explicação da série já ter 5 volumes publicados e um 6º e último a caminho. Antes de ser série da Netflix, Heartstopper já era acompanhado por milhões, isso mesmo, milhões de leitores que já tinham se encantado pela história do Nick, do Charlie e dos seus amigos. A série da Netflix era só mais um passo para a dominação global. E nós que já estamos acostumados a, infelizmente, ver alguns quadrinhos que foram adaptados e floparam, podemos dizer que a série de Heartstopper faz exatamente aquilo que se esperava, mantém a vibe da HQ. E faz até mais do que isso. Você pode ver que algumas cenas são idênticas e até mesmo eles trazem alguns elementos animados, elementos gráficos que remetem aos quadrinhos. E isso gera troca, gente. Quem viu a série de TV começa a perceber que aquilo ali tem algo de quadrinho. E quem leu os quadrinhos não fica insatisfeito porque tá vendo na série de TV algo completamente diferente daquilo que leu. Então um público vai pro outro e a gente pode perceber que isso tudo só fortalece a série como um todo. E aí quando eu falo série, eu tô falando de quadrinhos e de audiovisual. A marca Heartstopper fica muito mais forte quando existe essa troca entre públicos. Aliás, a 3ª temporada da série, que começou em 2022 na Netflix, já tem previsão de estreia para outubro, anota a data aí. Mas espera que a gente ainda não acabou de elencar os motivos que tornaram Heartstopper um fenômeno. Eu queria voltar a falar um pouco mais sobre o público.
O engajamento de uma série dessas é muito próprio de fenômenos da literatura jovem, só que nesse caso aqui, mais do que a faixa etária, nós temos outra coisa. O que essa história representa e com quem ela conversa. Várias pessoas LGBTQIA+, se sentiram representadas, se sentiram acolhidas por Heartstopper porque elas nunca tinham se visto representadas daquela maneira, elas nunca tinham visto uma história que falasse delas, dos seus relacionamentos, de uma forma tão plena, tão sensível e que não terminasse em tragédia, né? Essa é uma história com as quais elas podiam sonhar e por isso Heartstopper se tornou um fenômeno. Com Charlie, Nick, Elle, Isaac, Ben e tantos outros, a Alice Oseman conquistou o mundo. E eu tenho certeza que se você parar para conhecer esses personagens também, não vai querer largar mais.